Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. E agora a gente vai começar a dar uma olhada. Uma vez que a gente adquiriu os dados, né, coletou os dados, como é que a gente pode fazer a análise deles, né, de forma fácil, rápida, se for um sujeito só. Se for mais de um sujeito, a gente precisa automatizar as rotinas. Esse aqui é um banco de dados que eu tenho da aula prática do ano passado. Um colega de vocês fez. O Danilo, ele fez um teste incremental máximo, né, com medida de trocas gasosas. Ele fez um ergo espirométrico máximo, esteira. O protocolo que a gente normalmente faz, e que a gente fez naquele dia, é um protocolo em que ele aqueceu 3 minutos e 6 km por hora. Depois desse período de 3 minutos aquecendo a 6 km por hora, que é uma velocidade de caminhada tranquila, a gente incrementou a velocidade em 1 km por hora por minuto. Tá? E levou até ele não conseguir suportar o ritmo da corrida. Uma vez que a gente fez a coleta, depois a gente pode exportar os dados, né? A gente pode tanto avaliar, analisar algumas coisas no próprio software do equipamento, né, do Cortex. Inclusive, essas análises que a gente vai fazer agora, a gente faz com alguns cliques no próprio software do Cortex, mas de nada adianta fazer a análise lá se não entender o que está sendo feito. E para entender o que está sendo feito, a gente precisa fazer algumas vezes na mão, para entender o cálculo que o software está fazendo. Tá? Antes de a gente ir para o cálculo, deixa eu apresentar para vocês qual que é o output, tá? A planilha aqui de dados que sai, né, do equipamento. Então, esse aqui é uma planilha default, né, padrão do Cortex. Então, aqui estão todos os resultados, né, nessa coluna aqui, o equipamento vai dando algumas informações básicas. A gente pode preencher a ficha do paciente com diversas informações, tá? Como, por exemplo, se for uma empresa, né, o endereço da empresa, país e coisas do gênero. Normalmente a gente nem preenche isso aqui, para as nossas finalidades isso aqui não é importante. Aí tem os dados do paciente, né, do voluntário. Então, esse aqui é a identificação do voluntário, o ID. Esse número aqui, 22222, um número que a gente atribuiu simplesmente para diferenciar do nosso banco de dados de pesquisa. Aqui está o nome dele, né, Danilo Nardini, sexo masculino e a data de nascimento, né, 17/2, obviamente, né, de 1990. Aqui estão algumas informações antropométricas dele, né. A gente não faz muitas medidas, mas a gente poderia fazer diversas medidas antropométricas, né? A gente só faz peso, estatura, massa corporal e estatura, e anota o tipo de máscara que a gente utilizou. Caso a gente tenha que fazer uma reavaliação, a gente já saber o tipo de máscara que o indivíduo usa. Isso facilita muito quando a gente tem que fazer vários testes num sujeito só. A gente não corre o risco, por exemplo, de utilizar diferentes máscaras para um sujeito e, eventualmente, ter alguma diferença na medida, não por conta do desempenho do sujeito, mas por conta da máscara que foi escolhida. O próprio software já calcula o IMC do sujeito, e tem outras coisas que a gente poderia encher aqui, né? Medicação, caso o indivíduo tome alguma medicação existente, ou alguma coisa do gênero, né? A gente poderia calcular o percentual de gordura e encher com algumas outras informações. Abaixo, nesse output aqui, o equipamento, né, o software já retorna algumas informações importantes, né, ele leva em consideração o cálculo de alguns índices, tá?
E estima algumas variáveis, né? Além de medir os dados, né, a respiração, como eu falei para vocês, aqui nessa planilha de baixo, ele faz a identificação tanto do consumo máximo de oxigênio, como também de outras variáveis, a partir da identificação matemática proposta por alguns autores, aqui ele menciona alguns. Tá? Por exemplo, essa equação do Wassermann, né? É o peso de algoritmo, a identificação do consumo máximo de oxigênio. A gente não vai ficar olhando a identificação proposta por diferentes autores, porque isso é quase uma infinidade, né? Tem muitos autores que sugeriram diferentes técnicas, métodos matemáticos de identificação de consumo máximo de oxigênio, limiar. O que a gente vai entender aqui é o conceito geral, de acordo com o modelo teórico, como funciona a VO2 máximo limiar. E na vida profissional de cada um, vocês vão ter contato, quem for trabalhar com isso aqui vai ter contato de forma mais detalhada com isso. Tá? Enfim, outras informações astrais, né, que o software dá, e ele começa a apresentar algumas informações importantes, né, com relação à característica do teste. Então, ele dá aqui a hora, né, a hora de início do teste, quanto tempo o procedimento todo durou, né, no caso aqui do Danilo, contabilizando o tempo que ele esteve com a máscara antes do exercício, durante o exercício e após o exercício, ele ficou quase 19 minutos, né, 18,59 segundos. O nome do equipamento, o número serial do equipamento, a versão do firmware, sensor de fluxo, temperatura que ele mede, pressão barométrica, e umidade relativa do ar, tá? E por aí vai. Nas linhas abaixo, o equipamento já dá os valores brutos que o indivíduo, que ele obteve do indivíduo. Nessa primeira amostragem aqui, ele faz uma sumarizada dos dados do teste, né? Então, vocês vejam aqui na primeira linha, ele dá os valores de consumo de oxigênio a diferentes marcadores, então ele identifica o primeiro limiar ventilatório, né, do inglês aqui, ventilatório threshold, primeiro, ele identifica o segundo, e dá esses primeiros e segundos limiares normalizados em função do máximo, né, do caso aqui do consumo máximo de oxigênio, do primeiro quanto do segundo, ele dá o valor de VO2 de pico, né, e assim vai. Ele dá esse valor de consumo de oxigênio tanto de maneira absoluta, em litros por minuto, quem está enxergando aqui bem, isso aqui é litros por minuto, relativa à massa corporal, mililitros por quilo por minuto, e relativizado por outros índices, que eventualmente podem ser interessantes, né? O consumo de oxigênio relativizado pela frequência cardíaca dá um bom indicador de eficiência cardíaca. Tá? E por aí vai. Ele também identifica os limiares ventilatórios, e aqui ele está utilizando as curvas dos equivalentes ventilatórios de oxigênio e CO2. Ele fala, por exemplo, aqui nessa coluna H, o percentual do máximo onde acontece o primeiro e o segundo limiar ventilatório. Ventilação, minuto e frequência ventilatória, tá? O breathing frequency aqui. Então, se a gente tiver acesso a um software desse, pode ser da nossa vontade ou da vontade do avaliador de trabalhar com esses indicadores clínicos aqui que o próprio software oferece. A utilização clínica não tem problema nenhum, né? O problema é não saber o que ele está fazendo.
a pesquisa, a gente acaba analisando do jeito mais adequado para cada ideia de estudo.